Então, vamos começar a nossa aula e momento de tirar dúvidas. Se pode entregar o desenho depois ou não. Então, galera, o desenho é até dia 15. Se eu não me engano, dia 15, corre se eu estiver errado, mas dia 15 é até sábado que vem, não é isso? A Ellen Vitória colocou aqui embaixo. Professor, Oi. é que eu não participei da aula passada, aí eu não sei o que o senhor está falando. O senhor pode explicar de novo? Posso sim, posso fazer uma revisãozinha geral nisso tudo. Me dá só um tempinho, deixa eu fazer a introdução da aula aqui, aí a gente começa, de fato, a fazer essa revisão. Pode ser? Ok, pode. Bora lá. Então, por favor, alguém me lembra aí qual é o programa que nós estamos usando para fazer nosso joguinho? Construct. É o Construct. Como é que pronuncia? Construct. Gostei. Tá aí, Construct. É o Construct 1, Construct 2, Construct 3, Construct 4. Que Construct é esse? Construct 3. Construct 3. Vocês estão conseguindo ouvir os colegas de vocês? Para mim tá bem baixinho aqui o áudio de vocês. Já sou meio moco, meio surdinho. Tá todo mundo conseguindo ouvir direito? Tá. Sim. A Charliane disse que sim. O Levi Barros disse que sim. Massa. Então é isso, galera. Nós estamos usando o Construct 3, que é esse programazinho aqui, ó. Construct 3. Aí a primeira vez que eu fui abrir o Construct, hoje, olha só que interessante, né? Vocês lembram que a aula passada a gente teve uns bugzinhos, que a gente não conseguiu salvar o arquivo, né? Fazer algumas coisas? Quem é que lembra disso na aula passada? Ninguém lembra que eu não consegui salvar o arquivo, gente. O Construct não estava abrindo a página de salvar o arquivo. Verdade. Faz tempo, não lembro não. Faz tempo, uma semana só. O Renan Esteves ali disse que é verdade, ó. O Renan tava prestando atenção na aula, assim, viu? Galera. Fala assim, pronto. Fala assim. Coopera, ajuda o professor. Bora lá, ó. Sábado de manhãzinha, todo mundo poderia estar na praia, né, e tal. Mas bora lá. O Construct, ele recebeu uma atualização. Aí, quando eu fui entrar no Construct hoje, apareceu aqui, ó. Atualização disponível. Uma nova versão do Construct está disponível. Você está usando a R204.2. E a versão R210 está pronta para ser utilizada. Recomendamos utilizar a versão mais recente, mais nova, para aproveitar os recursos mais recentes, melhorias de desempenho e correções de bugs. Então, bora lá, galerinha. Deixa eu fazer o que eu pergunto para vocês. Eu atualizo ou não atualizo o Construct? Atualizar ou não atualizar? Para ficar melhor, então atualiza, né? O Vitor Lopes pediu para atualizar. Atualiza. Eita. Então, bora lá, bora atualizar. Por que é importante atualizar a versão dos programas? Me diga aí. Porque serve para deixar eles melhores, né? Tem melhores recursos, não? Opa, alguém disse, ó, porque tem melhores recursos, né? É para atualizar sim, né? Mesma história do que porque que a galinha atravessou a rua, para chegar do outro lado, né? É óbvio. Mas porque tem melhores recursos. Então, supostamente tem melhores recursos, né? É o esperado. Bora atualizar. Aí ele vai atualizar, carregando ali, ó, Construct atualizou. Aí tá aqui, ó, Construct 3 foi atualizado. Construct foi atualizado, você estava na versão R204.2 e atualizou para a versão R210. O que é essa versão, galerinha? Essa versão aqui, ó, significa o seguinte: o que está antes do ponto é a versão completa, é a versão na sua completude. Ou seja, o Construct ele foi reescrito 204 vezes. E nessa 204 vezes, ele foi modificado 2 vezes. O número que eu tenho antes do ponto é a reescritura do arquivo e o número que eu tenho depois do ponto é a modificação do arquivo. Deu para entender isso? Mais ou menos. Explica de novo, por favor. Pronto. Eu vou explicar isso, vai ficar mais fácil no decorrer da construção do jogo, porque no jogo a gente vai corrigir arquivos, vai corrigir bugs e vai começar a lançar versões do jogo também. Aí vai ficar mais claro.
Mas a priori pode parecer confuso, tá? E realmente é confuso, né? Porque é algo novo. Mas funciona assim, ó. A atual versão do Construct é a R210, que é essa que eu estou trabalhando aqui agora. Então, R210, ponto. Né? Ponto e não tem nada depois, porque ele ainda não sofreu nenhuma modificação interna. Né? Não mudou um menu, não acrescentou uma função, não tirou uma função, não reviu uma coisa ou outra. Isso são funções internas. Se eu tiver uma reescritura grande que afete a modificação do construct em si como um todo, aí a modificação, a versão passaria a ser R211, porque acrescentaria um número antes do ponto. Ficou mais claro agora? Sim. Pronto, massa. E assim funciona para todos os programas. Todos os programas, todos os jogos, todos os apps. Ó, o Levi disse que não sabia, né? E a Ellen Vitória botou assim, ó. E o do Minecraft, que tem 3 casas, né? Os pontinhos lá, tipo Minecraft 1.13.2. A Ellen comentou aqui no chat. Pronto. Então significa que o Minecraft, na sua totalidade, o seu código em si, a sua versão, como ele ainda se mantém a versão original, porque ele está na primeira versão. Isso tem um e tem um ponto. Aí tem o número 13. O número 13 significa que ele já sofreu modificações significativas, modificações na sua estrutura, mas não na sua totalidade, 13 vezes. E dentro dessas 13 vezes, nessa 13ª versão, nessa versão de número 13, ele sofreu modificações dentro do jogo, dentro do menu, alguma modificação que nós não vimos, que nós não encontramos impacto, que nós não sentimos impactos. Sofreu 2 modificações dessas. Deu para entender, Ellen? Pronto, exato. Aí sempre quando saem umas modificações, tem esse botãozinho ali, ó, ver notas da versão e tudo mais. O que é esse nota da versão? É o que mudou. Bora dar uma olhada aqui, ver notas da versão. Ver se a gente encontra alguma coisa legal aqui. Basicamente é só dizendo o que alterou. Aí tem aqui, ó. Tá em inglês e tudo mais, está dizendo o que tem de novo no Construct 3 e algumas notas, ó. Suporte, novo modo, aumentou o suporte para a tela de celular. Tudo isso daqui, a pessoa que estava desenvolvendo, ela escreveu. Ela foi lá escrevendo. Só para fixar, vocês lembram que a gente vai fazendo modificações significativas e essa modificação significativa acrescenta um número antes do ponto, não é? Então, o construct que eu estava usando, que a gente estava usando, era o 204.2, que é esse daqui. Aí ele sofreu modificação, passou a virar o construct 205, depois passou a virar o construct 206, depois 207, 208, 209 e agora 210. Deu para compreender melhor agora, Ellen? Deu. Pronto. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Vou fechar aqui. Já vi as notas, vou fechar. Se o computador ajudar. Opa, já começou um bugzinho legal aqui, né? Também. Pronto, agora foi. Vou logar na minha conta. Minha continha. Vocês já fizeram a conta de vocês no Construct? Não. Eu só faço a atividade que o senhor pede, eu mando a foto e pronto, apago. O Levi tem, Charliane tem, Renan tem também. O interessante de ter uma conta no Construct é que ele linka os seus dados ali do G-Drive com ele. Pronto, agora foi. Professor Roger Ribeiro, ali. Sou eu.
E eu vou criar aqui um novo projeto. O João Matheus ali dizendo, eu sou o único que não tem. É o único que não tem. Vocês lembram que tinham algumas atividades pendentes, não lembram? Bora dar uma olhada aqui nessas atividades. Atividade que ficou pendente que vocês sentiram dificuldade, galera. Todas, porque eu não entendi muito bem. No grupo me falaram que era para fazer 5 cenários, desenhar um personagem com 3 frames, né, para montar uma animação. Só que na atividade 7 que o senhor postou, só é para mandar os cenários. Eu fiquei sem entender onde era para mandar e exatamente o que é para fazer. Até agora eu não consegui entender o que é para fazer. Se eu puder explicar. Pronto. Então, bora começar do início. É porque o cenário ele está dividido em partes. A construção da aula está dividida em partes, em partezinhas. Aí é por isso que você deve mandar de formas diferentes em cada um. Aí, inclusive, dá tempo fazer modificações. É por isso que tem mais de uma atividade relacionada ao mesmo tempo. Porque uma atividade, por exemplo, a atividade 7, ela vai ser necessária para completar a atividade 8. A atividade 8 vai ser necessária para completar a atividade 9 e assim até a atividade 10. Deu para entender? Eu posso explicar de outra forma também. Sim, deu para entender. Tudo vai se completando, né? Isso, são interdependentes. Por quê? Porque a gente precisa fazer um projetinho. Ninguém aqui é obrigado a terminar o curso e fazer um jogo complicado, né? Fazer ali um novo GTA 6, né? Ou então o The Witch 10. Não precisa fazer um jogo, mas só precisa entender como é que funciona mais ou menos a dinâmica. Deu para entender onde aloca as atividades? Dúvidas em relação à sala de aula? O momento é agora, vai galera. Aproveita esse tempo que vocês têm comigo aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu não recebo atividade no WhatsApp, não recebo perguntas ali 2 da manhã, tá? Então, o tempo que eu tenho com vocês é esse tempo de sala de aula agora. Ei, professor. Oi. Professor, eu só consegui enviar 7, que era do cenário, né? Sim. E a atividade 10, que era aquele negócio lá que fica jogado no chão. Entes, lá, personagem. Só consegui enviar esses 2. O 8 e o 9 eu não consegui, eu não sei porquê, mas já tentei. Pode ser porque você está enviando o arquivo de maneira diferente. Você tem que enviar o arquivo como sendo foto. Aí você tem que ter essa foto salva no seu computador, no seu celular. Aí você envia como arquivo de foto. Não, eu vou lá botar para enviar, eu vou em arquivos, aí tem lá minhas fotos. Só que quando eu aperto para enviar, eu espero lá o negocinho carregar, e quando ele carrega, ele não aparece. Aí depois de um tempo aparece erro. Então Tente novamente mais pode tarde. ser problema de conexão de internet. É porque a atividade está aberta, né? E você também consegue acessar, né? Pode ser o tempo de internet. Demora para enviar e ele acaba cancelando na metade. A internet não tá legal. Tentem enviar novamente, beleza? Eu vou lhe enviar pelo e-mail, tá? Ok. Vou ficar atento no e-mail. Mas adianta que eu tenho mais de 200 mensagens no e-mail, viu? Ó, aqui que eu encontrei uma, mas tudo bem. Bora lá. Professor, Oi. pronto. Esse cenário ele tem que ser feito de uma maneira que ele possa interagir com o personagem, né? É isso que eu Isso. não tô conseguindo entender. Porque, tipo assim, tem aí, numa dessas atividades, tá falando que é para você fazer só o personagem, né, nos framezinhos, né? Com fundo branco, olhando para a direita, respeitando as margens e tudo. Só que tem em outra atividade que, se eu não me engano, tá falando que tem que fazer o personagem com meio que o cenário oficial dele. Você pode me Pronto. explicar? Posso sim, posso. É porque as atividades elas são interrelacionadas, elas são interdependentes. Então, para criar uma, você precisa criar outra. Seguindo a ordem aqui das atividades, fazendo como se fosse um passo a passo, dá certo. Vez ou outra falta uma informação, porque essa informação foi dada na aula, né, que é para estimular vocês a estarem aqui comigo, assistirem a minha aula, ou pelo menos assistirem a aula no YouTube, né, para não pegar só fazer por cima e mandar o arquivo. Ó, a Samile está pedindo a senha da sala de aula. Samile, a senha da sala de aula e o link não fica mais com o professor, fica com o coordenador John. Viu, Samile? Então tem que pedir a ele. É ele que está gerenciando todas as aulas nesse momento. Gustavo. Ah, ok, Samile.
Obrigado pela compreensão. O Gustavo disse que não entendeu ainda. Pronto, Gustavo. Gustavo, a outra mocinha que falou comigo agora, a Larissa. Larissa, aguenta aí um pouquinho que a gente vai fazer uma revisãozinha, vai explicar esse passo a passo aqui, como é que funciona tudo. Beleza? Mas antes de tudo, deixa eu perguntar aqui para vocês, quem já jogou Top Gear? Top Gear do Nintendo? Clássico, clássico. Eu jogava no Play 2. Pegava um jogo do Nintendo e jogava no Play 2, isso? Não, eu nunca tive um Super Nintendo, nunca toquei, não. Eita, não sabe o que é felicidade, cara, não sabe. A maioria dos videogames que eu peguei é tudo emulador. O Que Vitor eu peguei Lopes, mão assim são poucos. É mais os modinhos, Xbox, PlayStation. o Vitor Lopes aqui, Vitor Lopes DJ, diz que não jogou também aqui no chat. O Aldemir diz que chegou agora porque se bugou nesse negócio de mudar o nome com DJ. Novas regras da escola, Aldemir. Bem-vindo. Não se esqueçam de entrar no Google Sala de Aula e responder a atividade lá, viu? A chamada que conta com a presença de vocês. Tá? Para quem chegou atrasado. Ademir, a galerazinha que tá chegando agora. Ó. Vai no Google Sala de Aula e responde lá a enquetezinha, a pergunta, que é referente à chamada de hoje. Pode dizer. Diga. Aquela pergunta lá, essa pergunta aí que o senhor está falando é aquela que está perguntando se a gente está participando da aula com ou sem queda de internet, é? Isso, essa mesmo. Ah, tá essa bom. mesmo. Pronto. Todo mundo se localizou? Acho que daqui para frente o negócio vai ser mais tranquilo. Esse joguinho que está passando aqui na tela de vocês é o Top Gear. Foi um joguinho revolucionário na época do Nintendo. Ele era o top do top do top. Mais ou menos o Top Gear para o Nintendo foi o que o GTA V foi para nossa geração. Ele é meio revolucionário. Por que ele é revolucionário? A Ellen disse que os gráficos não são bonitos, né? Mas para a época, Ellen, o gráfico era muito bonito mesmo. Porque o GTA V você dá pra fazer várias coisas. Era porque o Top Gear, se eu não me engano, ele é da década de 90. Ele é de 1996, 1994, né? Então, o que tinha disponível lá, as tecnologias para a construção de um jogo na década de 90, era completamente diferente do que a gente tem hoje, né? A gente não tinha sequer acesso a computador de forma fácil, para vocês terem ideia, né? Ele é de 92. Olha aí, 1992. Já é um vovozinho, né? Um vovozinho. Mas é um jogo legal. A Ellen disse que não gosta dele porque ele não é bonito, mas eu acho o Top Gear muito bonito. Sim, e é imortal, né? É um jogo que eu vou passar ali para meus filhos, para meus netos e tudo mais. E ainda continua muita emoção, dá muita emoção jogar esse jogo. Por que vocês acham que um jogo dá emoção de ser jogado? Você pode fazer coisas que você não faria na vida real. Possível. Outra coisa. Pode chutar aí, galera. Valendo ponto de participação. Esse ponto de participação aqui da aula vai ser colocado lá no Google Sala de Aula de vocês. Qual é a pergunta, hein? Por que vocês acham que um jogo dá vontade de jogar? Por que ele dá emoção ao ser jogado? Por conta do desafio, ultrapassar os obstáculos. Desafio, passar os obstáculos. O Pedro Lucas botou aqui, ó, para ficar ansioso para ganhar. Questão de competitividade. Competitividade também. É uma coisa nova que ninguém já jogou, coisa do tipo. O Leonardo botou aqui, ó, no chat, porque é divertido. O Renan botou assim, você pode pular de um prédio. Você pode pular de um prédio no GTA, por exemplo, num jogo de mundo aberto. No caso do Top Gear, ele não é um jogo de mundo aberto, ele é um jogo de mundo fechado.
a construção que foi feita ali, né, difere um pouquinho de jogos de mundo aberto. Então não dá para pular de um prédio. Até porque nem prédio tem, né? Basicamente o que tem ali é uma pistazinha e o carro vai passando, ele vai correndo ali na pista. A Adreina Cavalcante botou assim, ó, o entretenimento. Massa, o entretenimento. Eu acredito que a palavra que a Adreina colocou aqui, Andreina, é isso? Andreina. Andreina. Obrigado pela correção, Andreina. Ela mata o senhor por errar o nome dela. Não é difícil, né? É um nome exótico. É difícil aprender o nome assim, tão facilmente. Então, o que traz vontade de jogar o jogo é a relação que eu crio com ele, né? A relação que eu crio A com o jogo. sensação de ser verdade. A Sim. sensação de ser verdade. A sensação de ser verdade. E esse joguinho aqui, esse Top Gear, ele traz uma sensação de eu estar numa corrida, né? Olha só os elementos. Como é que eu tenho os elementos do cenário? Como é que eu tenho os elementos jogáveis também? A sensação que eu tenho é de que eu estou correndo, de que eu estou participando de uma corrida. Ele não é nem um Need for Speed da vida, né, e tal. Bora dar uma olhada aqui no Need for Speed. Need for Speed, Underground. É completamente diferente. Need for Speed também foi um marco de época. Esse é o Need for Speed. Bem parecido ali com a ideia do Top Gear. Ah, mas professor, é diferente porque tem os gráficos 3D, e tem a física melhorada, e tem luz, e tem isso, tem a imersão. Eu pareço estar imerso dentro do jogo muito mais do que no Top Gear. Claro, óbvio, né? Porque ali o Need for Speed ele é mais moderno. Muito mais moderno do que o Top Gear. Mas o conceito, a ideia principal, ela se mantém. É o jogo de corrida em ruas. Aí, o que é que nós vamos ver hoje? Vamos ver justamente essa interatividade do carro com o cenário. Vou botar aqui. Mas, professor, você estava falando de herói da aula passada para desenhar o personagem de lado e tudo mais. Já eu explico isso, já eu explico a conexão. Estou pedindo para botar a abertura do Dragon Ball. O que é que... Não entendi a abertura do Dragon Ball, galera. Perdi aqui. O Aldemir botou aqui no chat. É só para mim que a voz do Roger parece um robô dando curto-circuito? Galera. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá dando para ouvir direto, assim, legal. Tá caindo, tá parecendo um robô. Tá travando. Ah, tá de boas aqui. O Levi disse que estava de boas. Só o Levi? O Vitor Lopes também está de boas. O Renan também está de boas. Tá de boas. Bora dar uma olhada aqui. Vou inserir um elemento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a me organizar de verdade, porque nós vamos trabalhar com vários elementos. Aí quem tinha o sonho de fazer um jogo e tudo mais, né? Siga o seu sonho, não desista, tá? Só porque eu vou mostrar coisas aqui que vão bugar a cabeça de todo mundo, né? A gente vai ficar meio perdido, mas é normal. Até eu mesmo fico perdido de vez em quando, que é tanta informação que... Né? Vou botar aqui. Sprite do carro. Que carro é esse, professor? Eu baixei alguns spritezinhos em sites diversos ali, né, porque vocês já viram que eu sou um péssimo designer. E esse carro vai ser a ambulância. Bora aqui. Esse é o meu carrinho, esse é o meu personagem jogável. Vai ser meu player. Vai estar aqui. E eu vou atribuir a ele um comportamento. Eu já expliquei o comportamento plataforma, não já? Sim. Já expliquei o comportamento carro? Não. Não. Pronto. Todos esses presets de movimento, eles trazem alguma mecânica
para a construção do nosso jogo. E essa mecânica ela é pré-definida, ela facilita a nossa vida. Como é que ela facilita a nossa vida? Vou dar um exemplo bem aqui, ó. Trazer um bloco de notas aqui pra gente. Quem aí já pintou uma casa? Oi? Quem já Repete. pintou uma casa? Quem já pintou uma casa? Eu Eu já. Já passei cal, eu já passei. Eu também. Acho que era textura, com rolo, era bonito. O Vitor já, Luan Vitor, Juan. O Pedro Lucas já, todo mundo já pintou, né? Então me diga aí os passos principais para pintar uma casa. Qual é o primeiro passo fundamental para pintar uma casa? fazer a tinta, né? Até a tinta. Comprar Fazer? tinta. Fazer ou comprar tinta? Fazer, comprar. Comprar depois faz a tinta. Molhar a Fazer cor mais barato, primeiro. né? Fazer mais barato, né? Fazer é mais barato. Não dá para fazer a tinta, você tem que comprar. Eu não sei fazer tinta, por exemplo, né? Você comprar massa, professor. Só comprar massa. Deve ter dinheiro para comprar a tinta. Vamos botar aqui comprar a tinta, que foi a resposta mais padrão. O segundo passo que eu tenho que fazer para pintar uma casa, qual é? Mistura massa com corante. Comprar Preparar pincel a tinta. também. Mas. Misturar massa com corante já é fazer a tinta, né? Não, galera? Comprar Comprar pincel. pincel também. Ora, comprar um pincel. A gente precisa comprar um pincel. O terceiro passo para pintar uma casa. Preparar a tinta. Preparar a tinta. O lugar antes de pintar. Preparar o lugar. Preparar o lugar. O teclado tá muito ruim, viu, gente? Eu tenho mal de Parkinson, já anotei isso também. Preparar o lugar. Beleza. Preparar o lugar. O quarto passo, qual seria? Passar o Preparar. rolo na tinta. Preparar a tinta. Não, mas Lixar a parede. preparar o lugar, lixar a parede, tudo isso já está incluso em preparar o lugar. Preparar a tinta, tudo isso já está incluso no passo 3. Molhar o rolo na tinta. Então molhar o rolo na tinta. tem que fazer os cortes primeiro da parede para depois pintar tudo. A galera pegou ar, ó. Tem que ter uma casa, tem que lixar a parede, comprar cal. Vamos deixar assim, molhar o pincel na tinta. Entendido? Todo mundo profissional aqui, professor. Qual é o quinto passo? Depois que eu molho o pincel na tinta, eu faço o que com ele? Passa na parede. Parede. Passo na parede? É. Tem Vai certeza? passar no chão? Tira o excesso Passar no do chão? pincel e passa na parede. O cal. Pronto. Disseram aqui para passar no chão, ó. Passar no chão. Passei o pincel na parede. Qual é o sexto passo? Depois- Esfregar na parede. Esperar secar, não? Já pintou, já fez tudo, agora só esperar secar, né? Não? Esperar secar? Não, vamos imaginar a seguinte situação. Agora eu vou ser bem detalhista, né? Precisei comprar tinta, precisei comprar o pincel, tenho os materiais, tinta e o pincel. Eu precisei preparar o lugar, também já preparei o lugar. Molhei o pincel no balde de tinta e eu estou passando o pincel na parede. Eu estou passando o pincel na parede. Eu preciso passar o pincel uma única... Plástico no chão para poder não sujar o chão. Não, calma aí. A ideia é a parede. Vamos socar na parede. Vamos socar ele na parede. Deu certo aí? Pronto? Ok. Pronto? Passei o pincel na parede. O que é que vai acontecer com a tinta? O que é que vai acontecer com o pincel? Vai pintar a parede. Vai pintar a parede. Mas a tinta que está no pincel. Vai acontecer o quê? Ela vai vai acabar. sair, ela vai sair e tem que passar o pincel de novo, né, tio? Isso. Ela vai sair e tem que passar o pincel de novo. Então, o que é que eu tenho que fazer no sexto passo? No sexto passo, eu tenho que reiniciar o quarto passo. Não é isso? Ou então passar a segunda mão de tinta. Mais fácil falar isso, não? Mas como é que eu passo a segunda mão de tinta? O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que molhar o pincel na tinta de novo? Aí Espera já fica secar. incluso.
É a mesma coisa, João Matheus, só que com palavras bonitas. Isso. Eu reinicio o quarto passo. Eu volto a molhar o pincel na tinta novamente. Depois que eu molhei o pincel na tinta novamente, eu torno a passar o pincel na parede. Ou seja, eu vou reiniciar o quinto passo. Vocês notaram que a partir de então eu tenho uma repetição, né? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso reiniciar o quarto passo, depois eu preciso reiniciar o quinto passo, que é molhar o pincel na tinta e molhar o pincel passar o pincel na parede. Isso até chegar, vou botar aqui reticências, até chegar no oitavo passo, que é completar a tinta na parede, que é completar a parede todinha de tinta. Vocês concordam comigo? Querem discordar? Querem dar um outro passo a passo? Ah, tudo certo, professor. Já dá pro primeiro emprego aí ser pintador de parede. Pintador de parede, né? Pintar paredes. Fazer os retoques. Pedro Lucas botou tudo certo. Renan disse que concorda. Então é isso, galera. Eu vou completar a tinta na parede. Esse é o meu passo a passo para pintar uma parede. Por fim, depois da parede estar completada, esperar a tinta secar. Vou esperar a tinta secar. Isso daqui nada mais é do que uma lógica de programação. E para que todo esse algoritmo? Pronto. O algoritmo é para a gente entrar numa pergunta existencial. Uma pergunta existencial ali que eu gostaria que vocês respondessem. Por que que a galinha atravessa a rua? Pra chegar no outro lado. Para chegar no destino. Para chegar do outro lado? Para chegar no destino? Vocês concordam com a opinião do Jacó? Não, é pra ir pra perto de um churrasqueiro. Não foi não tu, Jacó Alexandre, que disse que a galinha tinha que chegar no outro lado? Não, foi eu não. O Gabriel Até onde eu me lembro do Toy Story era isso aí. O Gabriel Vitor Lobo, aqui, o odiado da turma, né? Disse que tinha que era porque ela quer. A galinha atravessa a rua porque ela quer. O Renan disse que é o instinto dela. O Levi Barros, porque ela quer também. O Gabriel Vitor Lobo disse que é porque ela está fazendo um test drive dos pés. É porque a Terra é plana. Porque ela tá fugindo da pessoa que quer assar ela. É possível. É possível. Não, mas a verdade é bem simples. A verdade é simples. A galinha vai atravessar a rua porque ela quer chegar do outro lado. É isso. Eu tenho uma lógica e para poder completar essa lógica, para poder chegar no meu objetivo, eu tenho que exercer alguns passos. Então, meu objetivo é chegar do outro lado, então eu tenho que atravessar a rua. Meu objetivo é pintar a parede de uma casa, então eu tenho que seguir alguns passo a passos. Meu objetivo é fazer um bolo, então eu tenho que seguir uma receita. Tudo isso daqui seria a nossa lógica de programação. Só que aqui, ela está de uma forma que eu consigo ler, que eu consigo entender, né? Ela não está na linguagem do computador, que é aquele famoso 0 e 1, que são os metadados. Ela está numa linguagem que eu posso entender. E por incrível que pareça, né, algumas coisas podem parecer confusas e realmente elas são bem confusas. Porque a gente só é aprendido, a gente só é ensinado, a gente só é alfabetizado, só nos ensinam a ler ali letras e fazer cálculos. Quem aprende muito ali, quem mexe muito com redes sociais, quem gosta de Instagram, começa a aprender também a ser alfabetizado, de forma autodidata, em imagens também, em fotografias e tudo mais. Aí eu tenho uma outra pergunta para vocês conseguirem entender essa lógica de programação, essa ideia, essa alfabetização. Por que que a vaca, o animal vaca, ela baba? Por que que a vaca, ela baba? Que, mano? É. Por qual motivo? Vocês já viram a vaca comendo? Já. A vaca, ela rumina. O processo de comer da vaca é ruminar. Então, ela come um capim e ela fica mastigando o capim na boca. Em determinado momento, a vaca começa a babar. Aí é a Pra pergunta. ficar mais fácil para engolir, né, não?
Ó, Também é faço tipo isso, assim, professor? imagina que o capim dela é o nosso hambúrguer. Por que que a gente fica babando no hambúrguer? É porque fica mais gostoso. Ajudar em comer. Compreendeu? 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 A lógica foi boa, gostei da lógica. Deixa eu ver aqui no chat, ó. O Levi, porque ao mastigar ela produz saliva, né? Nós temos um biólogo aqui na turma, que é o Levi Barros, né? Sua resposta, Levi, tá legal também, tá legal, mas não é a resposta satisfatória, a resposta que eu procuro. O Daniel Leitão, esse sim é biólogo, ó, porque ele botou aqui, ó. Porque tem 4 estômagos? Porque ter 4 estômagos é complicado. O Daniel sim é o biólogo. Vocês notaram que vocês estão procurando respostas a partir daquilo que vocês já sabem, né? Inclusive ali, por que eu babo, por que eu fico salivando quando eu vejo um hambúrguer do McDonald's? Né? Porque eu fui ensinado até aquilo, eu fui ensinado a fazer isso. A experiência mais próxima que eu tenho é essa. Então essa vai ser a minha referência. Carla Vanessa botou aqui, para ajudar a digerir o alimento. Levi Barros, porque ela estava morrendo de fome. Olha, tem uma resposta que ela é tipo biológica, mas eu não sei se é isso não. Vai, manda. É porque, tipo assim, ela não baba, entendeu? Ela ingere o alimento, aí depois o alimento volta pra boca dela. Aí como ela produz muita saliva, fica tipo saindo, entendeu? Isso, tá aí. Muito boa a sua resposta. Vocês concordam com a resposta da nossa colega aqui? Sim. O Jacó, sim. Concorda Sim. quem sabe, né? Eu sabia já que ela fazia isso. É o ato de ruminar, né? Ela fica comendo o alimento várias vezes. Mas então, devo lhe dizer que novamente você está apelando para a questão biológica. E eu gostaria de ensinar vocês a programação. Gostaria de alfabetizar vocês na programação. Então, né, é normal que as respostas sejam essas, que cheguem perto, mas que não seja a resposta precisa. A resposta, gente, vocês vão... olha, vê se eu não vou dar resposta, eu não vou dizer o porquê da resposta. Mas eu já disse o porquê da resposta, droga. Sou um péssimo professor, eu dou a resposta para todo mundo já. Aí a Vitória botou assim, eu falei que era biológico, eu só disse que era para falar. Sim, tava curioso para saber qual era a resposta. Então, a vaca baba porque ela não sabe cuspir. Vocês acreditam nisso? Ô, besteira. Levi Barros botou uma carinha de triste, ó. O Pedro Lucas, eu não acredito, ele não acredita. A Adriana Cavalcante botou um desenhozinho que é irreconhecível aqui, ó. O Pedro Lucas botou talvez. O Renan botou altas curiosidades. A Ídia idolatra a vaca do Paulo, a questão do Paulo. Então, vamos à análise. A vaca, ela baba porque ela não sabe cuspir. Quando ela acumula muita saliva, o que é que ela deveria fazer? Ela deveria cuspir. Não é isso que a gente faz? O Paulo botou no chat, ó, mas os bichos não sabem cuspir. É por isso que eles babam. Porque eles não sabem cuspir. Se eles soubessem cuspir, né, se eles aprendessem a cuspir, se eles conseguissem cuspir, eles não babariam. Essa é a lógica da programação da vaca. A vaca ela foi programada, né, para fazer alguma coisa e ela não foi programada para fazer a outra. É isso que nós vamos fazer nas programações. As programações elas têm que ser bem precisas no que eu quero, têm que ser específicas. Deu para entender? Ou ficou mais confuso ainda? Deu certo. O Levi Barros ali botou, deu. Vou fazer essa pergunta na prova, viu? Logo avisando, fazer essa pergunta na prova. Pergunta de prova. Então, o que é que eu preciso... O que é que eu preciso fazer para poder mexer nos meus objetos? Eu preciso ser específico com eles. Então, eu preciso dar propriedades para eles. E eu preciso ser o mais específico possível.
Eu já mexi um pouquinho ali no objeto de plataforma, né? Que é aquele que dá atributos de plataforma, de um personagem de plataforma, que é pular, subir, descer, andar para a esquerda, andar para a direita, inclusive obedecer à física. E eu vou dar atributos de um carro. O que é que eu faço com esses atributos de um carro aqui, professor? Quando você pega esse atributo aqui, o construct, ele entende o seguinte, ele pega todos esses comandos aqui que a gente deu de passo a passo, e a partir disso ele coloca em um único comando. Comando. Que no caso seria aquelas letras misturadas com número em outra palavra, né? Isso. A gente não precisa mexer na programação. A gente vai nos comportamentos, nos atributos. Eu vou inserir um atributo de carro. Pronto. Tá aqui. Bora ver como é que ficou. Tá aqui minha ambulância. E ela tá se movendo, não tá? Ó? Que cavalo de pau, ó. Que ela tá muito estranha. O que é que tá acontecendo com ela? Tem algo muito errado. Inclusive saiu aqui do cenário. O que é que tá acontecendo? Primeiro, eu tenho uma telazinha aqui, ó, menor do que a minha tela de eventos, né? Então eu vou colocar aqui um número legalzinho, 1280/720. E o tamanho da tela da câmera também é aquele tamanho padrão lá que a gente estava trabalhando. A gente vai repetir isso sempre. Vamos repetir isso sempre, galera. E eu tenho ali um carrinho. Né? Mas o carrinho não tá legal, tá fazendo drift, exato. Bora testar um outro comando aqui. Vou tirar esse do carro, vou excluir ele e vou colocar um comando de 8 direções. Como é que fica aqui? 8 direções eu consigo ir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, como se fosse um personagem. Ele deixa de ter a propriedade de carro, né? E começa a ter a propriedade de um personagem que pode ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Qual é a diferença? A diferença parece ser nenhuma. Só Que que... nem o GTA 1. Pode repetir? É que nem o GTA 1. Isso, é que nem o GTA 1. A câmera está sendo vista de cima. Só que, o que acontece? Os sprites, eles são vistos, eles são pensados para colocar de qualquer forma. Só que o programa, ele só aceita, a lógica de programação dele é o sprite de lado e da esquerda para a direita. Por isso que eu vou começar a mexer aqui no desenho. Então, ele está da esquerda para a direita. Pegaram isso? Ó? A ambulância está da esquerda para a direita. Vou deixar aqui no meio. Minimizei e foi. Agora é que ele vai começar a fazer sentido. Porque agora eu estou apertando para a direita e ele realmente está indo para a direita. Estou apertando para a esquerda e ele está indo para a esquerda. Estou apertando para baixo, ele está indo para baixo. Ele não está mais fazendo drift, como o Vitor Ele Lopes também não tá colocou ali. agindo Ó. como carro. Como? Mas ele também não tá agindo como carro. Exato, também não está indo como carro. Porque ele está com 8 direções. Comportamento de 8 direções. E não como comportamento de carro. Bora ver como é que fica o comportamento dele com o comportamento de carro. É o comportamento do comportamento do comportamento. Professor, por que não bota o comportamento de direções e o comportamento de carro tudo junto? Porque buga. Porque buga. Basicamente, para cada sprite, eu tenho que escolher um desses comportamentos aqui. Se eu coloco comportamento plataforma, o comportamento plataforma vai ter alguma coisa que buga o comportamento 8 direções. Por exemplo, lembra lá da história de pintar a casa, da tinta? Pronto, vamos imaginar aqui que entre uma molhada de pincel e outra, eu tenho aqui o passo 4.1. Esse passo 4.1 é o quê? Ele é lixar a parede. Quando eu vou repetir ali, ó, reiniciar o passo 4, aí ele vai ler. Passo 4, molhar o pincel na parede, lixar a parede. Reiniciar o passo 5, passar o pincel na parede. Quando eu termino, de tanto eu lixar a parede, vai ter um furo na parede. Se ligaram nisso? Um pequeno detalhe. O Gabriel Vitor Lobo, o odiado da turma.
Ele está perguntando aqui qual a diferença entre 8 direções e a do carro. Pedro Lucas também quer saber. Então, basicamente é o seguinte. O 8 direções é um personagem de plataforma que consegue se mover nas diagonais, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Bem parecido com o personagem que tem o atributo plataforma. Entendido? Ou do carro já é um pouquinho diferente, porque o carro se comporta com a física do carro. Como, por exemplo, eu vou acelerar aqui. Vou acelerar e eu soltei o botão de acelerar. Soltei o botão. Soltei. Tá solto. Ele tá indo sozinho. Por quê? Agora vai parar. Soltei o botão de acelerar e ele continua indo sozinho. Porque chama-se inércia da física lá. Quem tá mexendo com física, tá estudando física. Aí ele continua andando porque eu não freiei. Eu não adicionei o comportamento de frear. Lembra que eu tenho que ser bem específico? Eu disse para o objeto, eu quero que você se comporte como um carro. E ele vai se comportar como um carro. Só que o carro você tem as marchas, tem a velocidade máxima, tem a velocidade de desaceleração e a velocidade de aceleração. Então é por isso que difere uma coisa da outra. O Levi Barros perguntou aqui, ó, 8 direções é mais para RPG? Exato, Levi. 8 direções é mais para RPG. Olha só o que eu estou fazendo aqui no teclado. Eu vou acelerar e eu vou apertar para a esquerda. Uma única vez. Apertei e acelerei. Soltei. E ele continua se movendo por causa da inércia. Até que a velocidade dele acaba. Ah, professor, você está segurando o botão. Tô não, galera. Tá aqui, ó. Cliquei aqui em cima e vai aparecer as propriedades aqui, ó. Velocidade máxima, velocidade de aceleração, velocidade de desaceleração. Tudo isso daqui eu consigo mexer no programa. Só que eu não vou mexer agora porque vai ficar muito complicado. O que é que eu quero aqui? Eu quero dar vida ao meu carro. Como é que eu dou vida ao meu carro? O que é que diferencia um carro de ambulância para um carro comum? O carro, como ele é menor O e carro mais comum. rápido. Sirene. A ambulância Opa! tem sirene. Quem foi que falou sirene aí? Eu. Fui eu. Briga. Foi a Maria. A Maria foi a primeira a falar sobre sirene. Na hora que eu ia falar, rapaz. Perdeu o ponto aí, ó. E o Gabriel foi o primeiro a digitar aqui no chat. Sirene também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma sirene. Eu tenho aqui um framezinho, esse frame aqui. E eu vou adicionar outros frames. Como assim, outros frames? Aqui, ó. Importar de arquivo. E eu vou colocar outras figurazinhas. Outras figuras da ambulância. Que são essas aqui. E aqui, cada figura ela está desenhada de uma forma diferente da outra. Apesar de que pode parecer o mesmo desenho, ele tem uma pequena diferença. Por que que tem uma pequena diferença? Porque o meu objetivo é fazer isso daqui, ó. É fazer movimentação. Vou botar esse videozinho aqui, super legal. Eu achei muito didático esse vídeo, muito bom mesmo. Ele vai mostrar como é que faz uma animaçãozinha. Aí eu assisto alguns vídeos dele, acho muito massa. Eu assistia pra poder tentar desenhar alguma coisa. O cara é bom, né? Ele é muito bom. O que é que ele vai fazer? Ele tá pegando folha por folha, quadro a quadro, frame por frame, sprite por sprite e tá desenhando uma setinha. Tá desenhando uma seta em cada folha. É a mesma seta? Sim, é a mesma seta. Só que ao passar das folhas, a seta pega um pouquinho de diferença. Ele desenha com um pouquinho de diferença. Ela vai crescendo mais. Ela vai crescendo e ela vai ganhando ali, ó, um espaço que ela vai como se estivesse andando, né, ó. Essa ideia de animação começa na cabeça dele, na imaginação dele, e ele começa a trazer para o papel. O Levi Barros botou aqui, ó, é tipo stop motion. Exato, é tipo stop motion, só que no desenho, né, de uma maneira bem arcaica ali, bem mais antiga.
Aí ele vai fazer um desenhozinho separado, diferente um pouquinho um do outro. Era por isso que eu queria, galera, que vocês desenhassem o personagem de vocês de uma forma simples, claro, mas com diferença entre um e outro. Para quando a gente colocar no programa, ele ficar diferente, ele ficar com animação. Se for o mesmo desenho, ele não vai dar a impressão, não vai dar a sensação de animação. Entendeu, Larissa? Conseguiu pegar agora a ideia do desenho diferente? Consegui, professor. Pronto, era isso daqui. Aí no final, a gente vai passar todas as animações de uma vez só. Quando passa todas as animações de uma vez só, a impressão que eu tenho é de que o personagem, o cenário ou a flechazinha, essa seta, ela está andando. Mas ela não está andando, na verdade, né? Ela está desenhada de forma diferente em cada folhinha. Mas a impressão que eu tenho é essa. Mas, professor, isso aí é muito fácil. Dá para fazer esse tipo de animação com outras coisas? Dá sim. Dá para ser mais trabalhado. O que é que depende disso? Depende só da sua disposição, da sua criatividade. Dessa vez ele está desenhando o Goku, o personagem de desenho animado. Aí ele vai colocar vários desenhos do Goku em várias folhinhas diferentes. São várias microfolhinhas. Ah, professor, eu posso desenhar, fazer os desenhos que tu está pedindo em folhas pequenas? Pode, mas eu preciso que ele tenha detalhes, que eu consiga enxergar esses detalhes nessas folhas. Entendido? Eu queria cortar ali minha folha de A4, minha folha de ofício em 4 pedaços pequenos. É possível? É sim. Aí em cada folhinha ele desenhou o Goku, tá um pouquinho diferente. Aí ele vai começar a acrescentar os efeitos. Os efeitos ali é o poder. Vai desenhando um pouquinho diferente. E o desenho do boneco na folha em pé. Pode ser, pode ser. Vou pegar esse desenho tudinho e transformar num jogo ali no crossover da turma. Vai ser uma coisa absurda. É muito legal quando acontece isso, assim. A gente começa a ver os personagens criando vida. Aí o que é que ele está fazendo aqui? Ele está desenhando o efeito. É o efeito que está diferente. O efeito do poder. O personagem, o desenho do personagem continua o mesmo. É o efeito só que está mudando. Aí quando ele juntar todos e for passar, dá a impressão de que está movimentando, dá a impressão de que está fazendo um efeito. Mas a verdade é tudo uma enganação, é uma ilusão de ótica. A impressão que eu tenho é de movimento, mas não existe movimento. Dá para fazer coisas mais trabalhadas? Dá sim, sem dúvida nenhuma. Tipo esse daqui do Goku versus Superman. Inclusive aqui, eu já tenho um lance de perspectiva. Quem vocês acham que ganha, galera? Goku ou Superman? Tô torcendo pro Goku. O Batman. O Batman. É o Batman porque é o Batman, né? O Pedro Lucas disse que era o Goku. O Levi Barros disse que era empate. Então essa é a ideia de perspectiva. O Paulo disse que era o Batman, 100%. Mas se for o Batman contra o Goku Super Saiyajin? Essa cai demais. Eu ri com o comentário da Tamires agora. Ó. Se ele fosse pelo menos aquela armadura que ele usa no Batman vs Superman, sim, ia dar uma boa força. A Tamires botou um comentário seguinte, ó. Meu Deus, o trabalho que deu para fazer isso tudo, Deus me livre, né? É isso, Tamires. Dá muito trabalho criar as coisas, dá muito trabalho criar jogos também. A gente acha que é fácil e não é. O próprio GTA V, para vocês terem ideia, o GTA V, a gente conhece ele hoje, demorou mais ou menos 3 anos para ser feito. 3 anos. Um jogo que demorou 3 anos para ser feito. E isso, uma equipe enorme, muito dinheiro envolvido. A Carla Vanessa perguntou se o trabalho é esse. Não, Carla, o trabalho não é esse, tá? Não é desse jeito aqui. Obrigada, porque eu não sabia, eu não sei nem desenhar nenhum palito. Não, tenha calma. O trabalho não é esse. Esse aqui é um trabalho profissional e tal, que a gente tem a meta ali, né? A expectativa. Eu quero me inspirar em fulano de tal para fazer algo.
Aí vai criar algo assim, mas não é. Nosso trabalho era só desenhar um personagem parado, numa outra folha, desenhar o mesmo personagem com um pouquinho de movimento, e numa terceira folha, desenhar o mesmo personagem com um pouco mais de movimento. Para que quando eu colocar no Construct, esse personagem ele dê a impressão de que está se movimentando. Porque o Construct nada mais faz do que esse carinha está fazendo aqui agora. O Construct lê folha a folha, lê frame a frame, quadro a quadro. Aí dá a impressão de movimento. A Ellen disse que se sentiu ofendida. Por que, Ellen? Então, o Daniel perguntou aqui, os personagens têm que ser seres vivos? De preferência, né, Daniel? De preferência. Aí o João Matheus ganhou a aposta, né? Ele disse que o Goku ia ganhar e ganhou realmente. Então, o que é que eu tenho de diferente entre cada um deles aqui, galera? O que é que eu tenho de diferente em cada Finalzinho da ambulância. O pisca. O pisca. A sirene dele. A sirenezinha, né? Ó. O Isso pisca. aqui é um detalhe pequeno ou um detalhe grande? Pequeno. É um detalhe muito pequenininho. Era isso que eu queria de vocês, que vocês fizessem um detalhe que desse a entender movimento. Eu vou inserir esses 3 frames, esses 3 sprites aqui na nossa animação. Bora lá. Inserir um aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui. Bora ver como é que ficou a animação. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear essa animação. Vou botar ANM, que é para eu me organizar. Eu sei que todos os sprites que começarem com a ANM serão animação. De onde é que eu tirei esse nome, professor? Da minha cabeça. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, mas para a organização eu vou colocar ANM. E eu vou colocar ambulância. E underline idol. Idol Professor. Oi. Mas a imagem 0 aí, ela tá deitada e os outros frames estão em pé. Isso não vai dar problema, não? Boa observação, Matheus. Muito boa. Vão dar problema sim. Só que o problema, ele faz parte da aula, porque eu vou ensinar como corrigir. Pegou a ideia? Ah, bom, menos mal. Entendeu? O problema faz parte. Por quê? Porque eu inseri tudo direitinho. Professor, eu inseri, eu fiz como você disse, professor. Coloquei aqui e tal, mas está dando errado. O que é que está dando errado? É isso daqui que eu vou mostrar agora. Vou fechar aqui. Vou dar F5 para dar o play e vai estar ali minha ambulância. Ó, eu não estou mexendo nada. A ambulância mexeu sozinha. Vocês notaram que ela começa deitado e fica sozinha para cima? Conseguiram notar isso? Sim. Por quê? Ela fica deitada e quando ela levanta, ela liga um pisca do lado, depois fica apagada e pisca do outro, bem rapidão. Isso. O João Matheus tem um olho clínico ali, ó. O Vitor Lopes, temos bugs. Exato, Vitor Lopes. Eu sou cego, viu? Temos bugs. O que é que o Construct está fazendo? Ele está fazendo o mesmo esquema daquele stop motion, daquele flipbook que eu mostrei ali no vídeo. Ele está lendo a primeira imagem, está lendo a segunda imagem, está lendo a terceira imagem e a quarta. É isso que ele está fazendo. Ele está lendo da esquerda para a direita. Aí dá a impressão de que está com movimento. Só que a maneira que eu coloquei os elementos, a maneira que eu coloquei aqui, está errado. Porque o Construct, ele lê prioritariamente da esquerda para a direita. Então, ele vai entender coisas da esquerda para a direita. Mas, professor, eu tenho ali o meu carrinho, o meu personagem jogável, e ele está para cima. Mas eu ainda continuo andando com ele. Tá certo? Tá certo sim. Ele continua se movendo, galera. Ó. Eu continuo acelerando, continuo freando. Ó. Freiei, acelerei. Só que a referência tá errado, ó. Eu tô dando ré. Eu tô apertando o botão de dar ré. E ele tá indo para a esquerda, né? Tá trocado. Eu tô acelerando. É para ele ir para frente. Mas ele tá indo para a direita. Tá trocado. E também, os piscas pararam. Então, nós temos 2 bugs a ser corrigidos.
tanto da animação quanto dos controles. Animação e controle. Vamos corrigir a animação. Como é que eu corrijo a animação? Eu tenho que colocar todos os frames, todos os sprites virados para a direita. Desse jeito aqui, ó. Então, eu vou lá em cima na ferramenta virar 90 graus, virei 1, virei Tem que 2. aumentar mais, porque o tamanho do 0 tá um pouquinho maior e os outros menorzinho. Como assim? Não vai dar diferença, não, porque, olha, o 0 tá com um tamanhozinho mais. Tá com menor, né? Tá com tamanho menor que você está falando, nessa caixinha aqui, não é? Isso. Exato, Andreina. Andreina. Vou aprender a falar o seu nome daqui pro final do curso. É, tipo isso. Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha que tá seguindo aqui, ó. O que é que ela é? Ela é a nossa caixa de colisão. Significa que quando um objeto tocar nela, ela vai estar tocando esse sprite aqui como um todo. Por quê? Porque o sprite, ó, ele tem uns detalhezinhos. Tipo esse detalhe aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Vocês sabem o que é isso? Conseguem imaginar o que é isso daqui? É aquele espelho que fica do lado do carro. É o retrovisor. Retrovisor. Esqueci o nome. Exato. O espelhinho que fica do lado do carro. Eu adoro a definição de vocês, assim. Vocês conseguem encontrar definições legais. É o espelho que fica do lado do carro. Vou usar isso. O Iago Lohan botou assim, é a orelha. É a orelha do carro. Bem, se você pegar por associação, né? Aqui deveria ser os olhos do carro, né? Já que é o retrovisor, você consegue ver, né? Se fosse um fone, né? Poderia ser a orelha. Mas eu gostei muito da associação que vocês fazem. Isso aqui é a caixa de colisão. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar, tenho que delimitar as caixas de colisões dos outros sprites do mesmo tamanho que essa daqui. Então eu vou de forma automatizada clicar aqui em cima, cortar as bordas transparentes, que ele já diminui. Ele traz bem para o meio. Fazer isso com o terceiro sprite e com o quarto sprite. Pronto. Agora sim, está no meio. Só que tem um outro detalhe. Essa bolinha aqui, ó, onde eu estou clicando, é a origem, é a inserção da imagem. O que é que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que deixar ela bem no meio. Bem no meio. Aqui. Quando eu escolho um local, é a partir dessa origem, é a partir dessa inserção, que eu começo a relacionar o meu objeto, no caso esse sprite aqui, esse sprite da ambulância, do carro, com o cenário ou com outros objetos. Mas, professor, eu quero deixar lá em cima, no canto esquerdo superior. É possível? É possível sim. Você deixa lá e o ponto de inserção, a origem, a referência começa a ser no canto esquerdo superior da imagem. Mas a ideia para o carro é que ela seja no meio. Então, selecionei meu primeiro sprite, coloquei ela no meio e eu vou aqui, ó, em origem, aplicar em toda a animação. Cliquei, apliquei. Vou fechar, dar um play. Agora o meu carro ali, ó, ele está animado. Vocês viram que começa a animação assim, ó? Vocês estão conseguindo ver? Eu estou reiniciando a fase várias vezes. Sim, mas ele continua parando. Ele continua parado. Você tá... Opa! Você falou parando Ele ou continua parado? parando. A animação continua parando. Pronto. Gostei da observação do João Matheus. Ele falou bem, foi bem específico. É a animação que está parando. Porque o carro, agora eu posso acelerar. Vou acelerar, ele vai para frente. E vou frear, ele vai para trás. Vou apertar para a minha direita e acelerar. E ele está indo para frente. Apertar para a esquerda e ele está indo para frente. A referência está certa. O que está parando agora é a animação. Vou lá na animação, consertar. O Vitor Lopes já deu a solução aqui, ó. Tem que colocar para repetir de novo. Então eu vou colocar aqui, ó, repetir. Marcar bem aqui, ó. Selecionei a animação lá em cima e marquei repetir. Ou seja, o Construct vai ler o quadro 0, o quadro 1, o quadro 2 e o quadro 3 e vai repetir. Ele vai ficar lendo infinitamente. Bora lá. Tá aí, ó. Deu certo agora?
Deu. Questão de prova, galerinha. Eu posso botar isso na prova de vocês? Pode. Mais pra frente a gente vê esse negócio. Mais pra frente, sim, entendeu? O Pedro Lucas diz que não. O Vitor Lopes diz que sim. O Levi diz que sim. Aqui já tem um carrinho que está andando. O carrinho está andando, que está com a propriedade, com comportamento de andar. E ele está com animação. Olha aí, ó. O Gabriel Vitor Lobo disse, ó, uma ambulância não fica com a sirene o tempo todo ligado. Tem como ativar e desativar a animação dentro do jogo. Tem sim, Gabriel, tem. Mas daqui a pouco. A gente vai ver daqui a pouco. Guarda aí. O que é que o João Matheus já está dizendo? Não, faz não. O que é que eu vou fazer agora, galera? Lembra lá do início da aula que a gente falou sobre a versão do programa? A versão lá do programa. Pronto. Atualização. Da atualização. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a salvar o meu arquivo, o meu projeto. Vou salvar como, ali, projeto, e vou salvar uma cópia, porque eu não quero usar o navegador, vou salvar uma cópia. Então, vou botar aqui, ambulância, underline, V, de diversão, né? 1.0. Alguém, por favor, me explica por que eu coloquei V 1.0. Porque ele ainda não sofreu nenhuma alteração ou melhoria. O Pedro Lucas botou aqui, por causa da versão 1.0. Uma outra pessoa para responder por que eu estou salvando o meu programa, o meu arquivo, o meu joguinho com V 1.0. Eu falei já. Não, mas eu quero uma resposta diferente da sua, Matheus. Tem 47 pessoas na sala aqui, ó. 47 pessoas. O Levi Barros. Oi, Jacó. Porque a primeira versão... Isso. Sua resposta foi bem parecida com a resposta do Levi Barros. É a primeira versão. E como é que eu sei a versão? A versão é o número que está na frente do pontinho. Eu tenho um ponto aqui, ó. E o que está à esquerda do ponto é a versão do meu projeto, a versão grande do projeto. E o que está à direita são as modificações. Então, eu vou salvar. Salvei. Agora, uma coisa interessante. Eu tenho o meu cenário, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho um cenáriozinho, que é essa tela branca. Eu vou andar com a minha ambulância. Bora testar. Eu vou andar com ela. Eu estou acelerando. Vocês estão conseguindo ver que ela está sendo acelerada, que ela está andando? Vocês estão conseguindo ver que ela está se movendo? Sim. Pronto. Vocês estão conseguindo ver que ela está se movendo porque o tamanho da tela de trabalho, é o mesmo tamanho do meu cenário. Eu vou aumentar aqui o cenário, vou botar o cenário enorme. Vou botar 5.000 por 2.500. Aí apareceu novamente aqui, ó. Aquela mesma tracejadozinho aqui, ó, apareceu na nossa tela. Significa que a tela é desse tamanho aqui. E a área de trabalho ela é bem maior. Ou seja, eu tenho mais lugar para andar com a minha ambulância. Bora dar uma olhada lá. Vou começar a acelerar aqui para salvar alguém. E o carro está andando e o carro saiu da tela. O que foi isso, gente? O carro morreu, foi destruído, aconteceu um bug? Qual o nome que eu dou para isso? Minha tela não está acompanhando o carro. A tela é muito grande. Nós temos novamente um bug, mas eu concordo com o que você disse também, a tela é muito grande. Então, para a tela acompanhar o carro, eu tenho que colocar um outro comportamento nele, que é um comportamento do tipo geral e centrar em. O que é que o centrar em faz? Ele centra a câmera no carro, como o Rian Santos colocou aqui no chat. Exato, Rian. Sempre centra a visão neste objeto, ou no ponto médio entre vários objetos. Se esse carro não for comportado, menino. Bora dar uma olhada para ver como é que ficou agora.
Vou acelerar. Acelerei. O carro tá parado, tá andando, gente. O que é que vocês acham que ele tá fazendo? Ele tá andando, só que como não tem nada atrás, não dá pra ver. A câmera tá seguindo ele. A câmera tá seguindo, exato. Vou andar para baixo aqui, ó, na diagonal. Ele tá andando na diagonal. Quando ele chega no centro da câmera, porque tem muito terreno para ele andar, parece que tá parado, né? Parece que o carrinho tá parado. Por quê? Porque eu não tenho elementos que me mostrem a dinâmica de movimento. Que dinâmica é essa de movimento? Aí a gente volta lá para o início da nossa aula, lá na demonstração da atividade, que é o Top Gear, a dinâmica do movimento. Bora lá, aqui. O carrinho vai começar a corrida e existem elementos que estão passando pela tela. São esses elementos ali que estão passando pela tela que dá a impressão de que me enganam que o carro está andando. Esses elementos fazem a impressão de que o carro está andando. Professor, Oi. essas curvas assim que o carro dá mais ou menos, elas existem e não existem, né? Elas dão a impressão de que o carro virar, mas ele vai estar andando em linha reta, né? Isso, exato. Matou a charada. Conseguiu entender aí o lance da coisa toda. Meus parabéns. É essa a resposta que eu quero. Eu quero que vocês justifiquem essa resposta na pergunta 6 da nossa atividade. Não foi a pergunta 6 ali, ó? Pesquisar sobre a construção do jogo SNES, do Nintendo, chamado Top Gear, e descobrir como foi feita a animação do jogo. Desafio: responder, né? Saber se é o carro, o sprite do objeto do personagem jogável, no caso, esse carinha aqui, ó, Player 1 e Player 2, jogador 1 e jogador 2. Sprite do carro do jogador 1, sprite do carro do jogador 2. Herói número 1, herói número 2. Se é o sprite que anda no cenário ou é a tela, ou é o cenário que passa pelo personagem. Entendido? Essa é a atividade da aula 6. Eu quero um relatório sobre isso. Mas bora lá. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque eu preciso de elementos do cenário que façam com que o meu carro dê a impressão de movimento. Então, como assim vai dar a impressão de movimento? Eu tenho que colocar... Fala de novo, Vitor Luan. O fundo se mexendo. O fundo se mexendo, né? Mas o fundo não é estático. Eu não consigo mexer no fundo. É o carro que anda. Quem mexe é o carro. O carro, ele anda no pano branco. Aí os caras só botaram a imagem. Aí o carro fica andando parecendo que é o sinal que tá andando pelo carro. Entendeu? Eu perdi, foi tudo. Calma que a aula tá gravada. A aula tá gravada, você pode ir lá voltar para a aula quantas vezes quiser. Não tem problema nenhum. Bora olhar aqui, ó. Bora ter uma noçãozinha de referência. Aqui. Então, eu tenho 3 cores aqui, ó. Meu carro começa aqui, lá no início. Aí eu vou passando pela cor vermelha, pela cor verde e pela cor azul. Isso se eu continuar acelerando para frente do carro. A referência de frente não é a minha frente, não é a frente da tela, não é a frente do jogador. É a frente do carro. Se eu for para baixo, eu vou botar outros sprites aqui, uns outros sprites, uns outros elementos. Aqui. Bora lá. Aqui. Preto. E o próximo vai ser... Me diga uma cor aí. Rápido. Uma cor. Laranja. Vale? Vai amarelo. Laranja vai demorar para fazer a cor. Verde já tem. Pedro Lucas. Amarelo aqui. Vai mais rápido. Aqui. Pronto. Vocês conseguiram pegar essa ideia de referência? Ó? Eu dispus os elementos no
objeto. Aqui, eu dispus os objetos no cenário, vou dar um play. A minha tela começa lá no início, a telazinha, ó. Eu vou trazer aqui para baixo para funcionar como se fosse um minimapa. Vocês estão conseguindo ver aqui em cima? A tela do jogo em si e aqui embaixo Sim. a tela da construção. Sim. Vou acelerar e eu vou andar. O primeiro elemento que eu devo passar é o quadrado vermelho. Depois o verde, depois o azul. Eu vou apertar o botão para a direita. Então o carro vai se comportar indo para a direita, mas é a direita do carro. Vamos imaginar que aqui seja motorista, né? Então eu vou apertar para a direita e vou acelerar. Ele está virando para a direita dele, direita do carro. Ah, mas ele está descendo, professor. Ele está indo para a esquerda. Não, ele está indo para a direita do carro. Desci no mapa, passei pelo elemento, pelo bloquinho azul, pelo bloquinho amarelo, vou pelo bloquinho preto. Se eu subir, qual bloco que eu vou encontrar, galera? O vermelho. Vermelho. Vamos subir aqui. Encontrei o vermelho. Para eu ir, meu carro está na posição inicial, que é aquela lá do spritezinho, virado para a direita. Para eu chegar no bloco preto, eu preciso apertar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde? Para a esquerda. Para a esquerda, vou apertar para a esquerda e vou acelerar. Alguma coisa aconteceu de errado aí, não? Não, mas... Escutei, pessoal, para que venha. Eu botei. Ele botou não. Eita! Eita, funkzão rolando aí. É a música aí. Funk. É para despertar a galera, né? Mano? É para despertar. É para dar uma dor no juiz. Quem aqui já jogou Rock'n'Roll Racing? Eu, emulador. É legal ou não é legal esse joguinho, Rock'n'Roll Racing? Cara, é muito bom, velho. É muito massa, muito né? ótimo. É tipo um Mario Kart, só que... Esse foi o primeiro que tu, esse foi o primeiro que tu mostrou de exemplo. A entrada, não foi? Do controle. Foi. Pronto, é o mesmo esquema. Esse spritezinho do carro aqui, ó. Esse spritezinho do carro é justamente esse comando do carro. Ele vai para a direita ou para a esquerda com referência do carro. Ou seja, eu vou descer ali, ó. Vou apertar para a direita. Apertei para a direita, ele desce. Aí eu vou para a direita novamente. Direita do carro. Apertei para a direita novamente. Apesar de que ele está indo para a esquerda. Agora ele vai subir na próxima curva. Mas eu tenho que apertar para a direita, porque é a direita do carro. Não, Daniel. Relaxa aí, cara. Eu tô fazendo só a revisão aqui. Relaxa aí, porque aí o negócio vai ficar mais complicado daqui para frente. Relaxa aí. Então, vou salvar isso daqui, tá, galera? Como é que eu vou salvar isso? Salvar projeto, salvar como, fazer todo aquele processo. Qual foi o nome que eu tinha colocado primeiro? Foi ambulância, não foi? Sim, você botou ambulância, underline, V1.0. 1.0. Só que dessa vez... Vai ser 1.1. Vai ser 1.1, porque eu já modifiquei. Fiz uma modificação. Não foi uma modificação que alterasse toda a estrutura do jogo, né? Mas foi uma modificação simbólica. Então eu coloco 1.1 e vou salvar. Aí ele salvou, tá aqui embaixo, salvado. Deixa eu ver aqui o chat que apareceu um monte de mensagens aqui. A Carla está perguntando se pode complicar ainda mais. Pode sim, Carla. Pode e vai. Então, por isso que a gente está parando um pouquinho, faz a revisão, não tem problema nenhum, tá? Aí a gente avança. O início para mim já estava complicado, né? Se tiver perdido, pode perguntar aqui, viu? A Carla está falando o seguinte, ó, quando eu sair desse módulo, vou saber nem mais meu nome. Exato, vai saber nem seu nome, vai ficar doido que nem o professor. Então, vocês já ouviram falar de Autorama? Já que o pessoal está falando tanto de coisa antiga aqui, né? Ó.
Já ouviu falar de Autorama? Lembre-me. Deixa eu botar aqui embaixo aqui. Pronto. Eu vou remover esses elementos aqui. Lembrando, eu vou remover ele do cenário, porque aqui nos sprites, ó, na categoria de sprites, eles ainda continuam disponíveis. Vou deletar aqui. Deletei, 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 deletei. Vou inserir um novo sprite. Esse sprite ali, SPR, underline, montanha. 01. Por quê? Porque meu carro, a ideia é o quê? A ideia é que a ambulância, meu carro da ambulância, ande na montanha. Ande num sprite de montanha. O meu cenário seja uma montanha. Vou inserir. Eu vou abrir um arquivozinho aqui, ó. Tem alguns sprites bem legais aqui. Autorama é esse negocinho aqui, galera, ó. Esse bichinho aqui. Pode Eu crer. já Tem brinquei com aquele... esse bichinho. Aperta um botãozinho e ele sai arrodeando o mapinha. Isso. Mas não, esse aqui é o Autorama 2. Tá errado. Vou botar aqui Montanha 1. Montanha 1. É esse daqui. E se parece uma pista que tem no jogo Forza 5, se não me engano, é um jogo de corrida. É um jogo de corrida. Mas pode ser um jogo de corrida também. Não tem problema nenhum. Tá aqui. Não, é que no jogo Forza tem uma pista que é mais ou menos igual a essa. Acho que a maioria das pistas do Forza são assim, porque fica arrodeado de planta neles. Não é de planta, é de gente gritando. Claro, né? Pronto, coloquei o cenário. Só que aí, galerinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar com camadas. Eu tenho uma camada 01 aqui, ó, que eu vou renomear para jogável. São coisas que eu consigo jogar. E eu tenho uma outra camada, eu vou adicionar uma camada no topo. Eu vou trazer ela para baixo. Se ela não vier para baixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar, vou excluir e vou adicionar uma camada aí embaixo. Que aí vai ser o cenário. Entendido? Esse daqui, ó, esse cenáriozinho, eu vou excluir ele daqui, da minha tela de trabalho. Vou clicar na camada cenário e eu vou inserir ele novamente. Selecionei o layout cenário e eu trouxe a montanha para o cenário. Aqui. E a montanha está lá atrás. Isso é uma maneira de organizar, organização. Professor, eu sou obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. Não é obrigado a nada. Professor, o que é que se influencia aqui? Influencia na organização. Fazer um joguinho é um trabalho de corno, né? Só com isso daqui, nós já temos um layout, uma folha de eventos, 6, 8 sprites e 2 camadas. Imagine um jogo de verdade, um jogo grande. O João Matheus está perguntando qual é a atividade de hoje. O Pedro Lucas também quer saber qual é a atividade de hoje. Pronto. A atividade de hoje vai ser refazer quem não fez ou quem fez e não conseguiu entender aquela lógica de animação do sprite, é refazer ela, tá? Entendido, Lucas? Entendido, João Matheus? Pode ser? Como assim? Quem fez já está liberado da atividade. Quem não fez vai fazer. E quem fez, mas fez meia boca, vai fazer direitinho. Para poder a gente conseguir fazer a animação do personagem de forma legal. Ah, os desenhos? Isso. Ah, professor, eu lhe enviei ele. Eu vou lhe enviar por e-mail o que eu fiz. Foi o melhor que eu consegui fazer, tá? Eu não consigo fazer melhor do que aquilo, não, professor. Beleza. Deixa eu terminar aqui que a gente já está acabando nossa aulazinha. Beleza? Só que aqui, Vai, ó, rapaz. na camada jogável, que são os itens que eu consigo interagir com o personagem, eu tenho uma coisinha ali do cenário, né? Ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma coisa branco, que é da minha tela inicial. O que é que eu vou fazer? Eu vou desativar. Tenho que desativar isso daqui. Então, marco lá na opção do objeto o transparente. Aí ele tira
a camada branca que estava por trás. O Paulo está perguntando qual é o Construct para o celular. Paulo, o Construct para o celular é o Construct 3, que é o online. É esse aqui que eu estou usando. É esse mesmo que eu estou usando. Vale o carro em cima das árvores. Exato, o carro está em cima das árvores. Bora dar uma olhada aqui. O carro está em cima da árvore. E eu consigo andar com ele em cima da árvore? Consigo também. Né? E pela lógica eu estou seguindo na pista. Claro que quando eu vou fazer um jogo e tudo mais, ele é muito mais bem elaborado do que isso daqui. Eu consigo ter muito mais elementos, eu consigo ter muito mais requinte, ter muito mais cuidado em fazer coisas com ele. E eu cheguei no final do mapa. Chegando no final do mapa, acabou o jogo? Acabou não. Chegando no final do mapa, nós vamos fazer a nossa outra fase. Como assim? Aqui, ó, lá no layout, eu tenho as folhas de layout, que são essas folhas aqui, as folhas de trabalho, como se fosse folha de caderno. Então, eu vou renomear para Stage STG 01, porque é onde meu personagem começa, STG 01. E eu vou adicionar um layout. Adicionei o layout. Ele vai me perguntar se eu quero adicionar folha de eventos ou apenas adicionar o layout. Qual a diferença desses dois aqui, professor? Significa que toda a programação que eu fiz no computador, no Construct, toda aquela programação de pintar a casa, ela está organizada em uma folha de eventos. Ela está em algum canto, chamado folha de eventos, que está aqui em cima. Se eu quiser fazer uma outra folha de eventos, uma outra programação, aí eu clico, adicionar folha de eventos. Mas como eu quero aproveitar a mesma receita, a mesma programação, a mesma marcação de passo a passo, que eu fiz lá para pintar a casa, que eu fiz para fazer minha receita de bolo, que eu fiz para conseguir fazer o carrinho andar, então eu adiciono apenas o layout. E é isso que eu vou fazer. Eu vou apenas adicionar o layout. Professor, Oi. mas, tipo assim, pronto, ele acabou a fase. Aí quando ele for pro Stage 2, aquele carrinho, ele vai se teletransportar para outro layout? Mais ou menos, né? A construção de jogos, a construção de filmes é tudo uma grande mentira, é tudo uma grande enganação. O que é que vai acontecer aqui? Primeiro, eu tenho que trazer o carrinho de novo. Eu não já tenho o carrinho do Sprite aqui? Não é, ó? Sprite, carro. Sim, você vai ter que esconder ele em algum canto aí, para quando o cara que tá jogando o jogo apertar o botão de correr, ele aparecer lá do nada, né? Não, cara, eu vou colocar ele aqui de novo. Eu coloco ele no cenário novamente. Eu escolho o local que ele vai dar o respawn. Eu escolho o local que ele vai aparecer. Então, por exemplo, tá. se aqui, ó, no Stage 1, ele começa aqui, inclusive eu posso dar um ângulozinho para ele, ó. Bora dar uma olhada aqui. F5. Viu, ó? Ele apareceu ali deitadinho. Ele apareceu no ângulo para ir na pista. No Stage 2, no layout aqui, eu posso escolher também aonde ele vai aparecer. Só que como está o Stage 2? Como é a referência do Stage 2? Eu preciso do nome, eu preciso da referência. Vocês sabem o que é referência, gente? Esqueci agora. Alguém pode me explicar? Referência é para você falar de onde você tirou as ideias? Isso, também é possível. Isso é uma referência acadêmica. A gente está falando de uma referência de lógica. Referência de lógica de programação. Um ponto referencial. Um ponto referencial. O que seria um ponto referencial? Foi uma pergunta, viu? O que seria um ponto referencial? A Camila Moreno botou assim, é algo para se orientar. O Renan botou, para facilitar o encontro. É um ponto de comparação, segundo Daniel Freitas. Daniel Leitão, na verdade. O Vitor Lopes botou assim, ó, física agora. Galera, deixa eu só informar novamente, ó. Tem 41 pessoas online, tá? Quando a gente fez a primeira chamada, que foi aquela chamada que o professor faz, que é batendo o print da tela, só tinha 37, tá? A segunda chamada, que é escrever chamada, nome e sobrenome no chat, também só tinha 37.
E tem a avaliação lá no Google Sala de Aula, que é para vocês responderem. E tem até o final da aula de hoje, que é às 12h50, que termina a nossa aula, para responderem também essa mesma chamadazinha. A chamada lá do Google Sala de Aula é só uma perguntazinha para saber como é que está a conexão de vocês. Se está boa, se está ruim, se está mais ou menos. Entendido? Então não saiam daqui, não terminem a aula sem responder a chamada do Google Sala de Aula, que ela também conta como presença. É lá que eu vou dar a nota de participação de vocês que estão aqui, ó, no chat falando comigo. Então, deixa eu ver aqui a referência da Camila. É algo para se orientar. Muito bem, Eu Camila. preciso tirar uma dúvida. Diga. O meu celular, sem querer, desinstalou o Google Sala de Aula e agora minha memória tá cheia demais. Sim. Qual é a dúvida? Eu não tenho como baixar. Você pode acessar pelo navegador. Entra no site do Google, google.com, e coloca Google Sala de Aula. Aí você entra com seu e-mail. Lembra da importância de ter o e-mail e tudo mais? Então você usa seu e-mail lá. Tá certo, obrigada. Pronto, é desse jeito. Então, cadê a referência, a definição de referência que eu gostei aqui? A da Camila Moreno. Camila Moreno, como assim seria a referência seria algo para a gente se orientar? Pode explicar para mim, Camila, por favor? Isso é orientação, né, não? Orientação, referência. Cadê a Camila? Camila, dá um oi aqui, se você estiver online, se estiver conseguindo ouvir a gente aqui. Cadê? Então, enquanto a Camila digita, a referência ela é interessante. Por exemplo, quem aqui mora perto da escola CEDASP do centro? Quem de vocês mora perto da escola? Eu moro aqui pro lado do Novo Mudubi, perto do Cuca. Pronto. A galera mora perto do Cuca, pro lado do Messejana e tal. Quem aqui mora longe da escola? Vamos facilitar a pergunta. Eu. O Paulo mora longe, o Levi mora longe, o João Matheus mora longe. Todo mundo mora longe da escola? É isso mesmo? Uma boa parte. Pronto. Aí é que tá. Quem é que mora... É o morar perto do centro? Isso. Uhum. Quando eu perguntei, por exemplo, ó, quem é que mora longe da escola, várias pessoas responderam, né? Mas tem algumas pessoas que moram mais longe e tem outras pessoas que moram mais perto. O que é que depende? O que é que depende de dizer se mora perto ou longe? Depende da referência. A referência é a minha informação principal para saber se eu moro perto ou longe da escola. Então seria algo para a gente se orientar. A referência seria isso, seria algo para a gente se orientar. Por isso que eu preciso renomear o stage. Vou botar aqui o estágio _02 para continuar essa referência. Para ter as referências. Tudo que eu vou fazer aqui no Construct, eu preciso de referência. Como é que eu sei que uma coisa é pesada ou leve, distante ou perto, grande ou pequena? A partir de uma referência, de uma comparação. Então, o que é que eu vou fazer aqui no meu Stage 2? Eu vou colocar o sprite da montanha 02. Vou inserir aqui um novo sprite. E sprite, SPR, underline, montanha 02. Bora ver como é isso daqui. O Gabriel está dizendo que 3 horas é muito. Aqui, montanha 02. Opa, fiz uma coisa errada aqui, galera. Quem é que estava prestando atenção na construção do outro cenário que pode me dizer o que foi que eu fiz de errado? Qual o passo a passo que eu fiz de errado aqui? Se eu inserir tudo direitinho. O carro, ele tá atrás do cenário. O carro, ele tá atrás do cenário. O carro está atrás do cenário.
O Vitor Lopes disse que foi a camada, né? Vocês concordam? Foi a camada, foi o carro atrás do cenário? Foi a camada. A camada, o carro tá atrás do cenário por causa da camada, né não? Exato, exato. A camada. Eu esqueci de colocar a camada aqui. O Iago Lohan está perguntando como é que faz para entrar no Google Sala de Aula. Iago Lohan, vai no Google, google.com, no sitezinho, e tem assim, ó. Você vai pedir para fazer login e tal, você entra no seu Gmail através do Google e lá vai ter os apps do Google. E num desses apps tem o Google Sala de Aula. Se não aparecer aqui no início, é só descer a barrazinha de rolagem, desce, que você encontra ele. Entendido, Iago? Conseguiu se localizar, Iago Lohan? Dá uma resposta aqui para mim, beleza? Se tiver perdido, pode falar de novo. Pronto. Se você não está na sala de aula, no Google Sala de Aula, você pode pegar o código que está lá na descrição do grupo, do WhatsApp, e entrar no Google Sala de Aula através desse código. Entendido, Iago Lohan? Pronto. Valeu. O Vitor Lopes ali lembrou do Photoshop, né? Mas é isso mesmo, Vitor Lopes. Photoshop. A gente está trabalhando com Camassa, trabalhando com Photoshop. É uma ideia assim, né? É tanto que, para poder fazer o curso de jogos, seria interessante que todo mundo já tivesse feito o módulo de jogos. Módulozinho de jogos. Quem fez o módulo de jogos, fazer o módulo de jogos? Não, o módulo de Photoshop, na verdade. Eu errei, eu troquei. O módulo de Photoshop. Ah, bom. Aí eu já tô minguando o cérebro aqui também. É isso, galera. Vai ser professor de jogos, ó. Dá nisso, ó. Jogável. Eu sei mexer um pouquinho. Vou adicionar uma nova camada. Esse pouquinho aí já serve, no caso. Dá certo sim, esse pouquinho. É, tipo assim, recortar, colocar uma camada em cima da outra. Sim, sim. Tá. Vou arrastar a montanha, o splash da montanha, e ele tá aqui. Opa, aconteceu alguma coisa, ainda tá errado aqui. O que é que tá faltando, gente? Adiciona a camada da imagem. Não, tá faltando eu trabalhar com transparências, ó. Eu tenho uma camada que tem os itens jogáveis, que no caso tem o meu carro, só que ela não tá transparente. Então ela mostra tudo o que não foi sprite, ela vai mostrar em branco. Tudo que não é sprite, ela vai mostrar em branco. Quando eu clico em transparente, na propriedades do projeto, aqui, aí ele cancela esse preenchimento de branco. Então, tudo que não foi sprite, ele não vai mostrar. Essa é a ideia, essa é a lógica. Aí, professor, o carrinho ele vai aparecer aonde eu quiser na segunda fase? Vai sim, vai aparecer. Aqui, ó. Vou colocar ele desse jeito. Já no ângulo também. Mexendo aqui e tal, foi. Então, eu tenho duas fases. Tenho duas fases amplas. Aqui. Uma e outra. Deixa eu colocar de uma forma que fica parecendo um autorama de verdade. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa telazinha centrada no personagem e eu vou colocar o tamanho da tela do mesmo tamanho do cenário. Então é 5.000 pixels por 2.500. Enter. Ali. E no Stage 2 também o mesmo esquema. $5.000 pixels por 2.500. O Pedro Lucas está dizendo que é muito difícil. É nada, Pedro Lucas. É não. É bem facinho, cara. Oi? Esse negócio de 5.000 pixels. Ó, eu tenho o tamanho do estágio, né? O tamanho da minha folha de trabalho, que é essa daqui, ó, que tem 5.000 pixels por 2.500. 5.000 pixels de largura por 2.500 de altura. Como é que eu sei disso? Tá bem aqui, ó. Propriedades do objeto. Tamanho 5.000, 2.500. Valeu. E eu tenho o tamanho da tela, que é aquela tela que acompanha o carro. Eu não quero mais que ela acompanhe o carro. Eu quero que ela fique fixa, mas fixa do tamanho do cenário. Então eu coloco 5.000, 2.500.
Porque esse é o tamanho do cenário, o tamanho da minha folha de trabalho. O tamanho da folha de trabalho é o mesmo tamanho da minha tela. Entendeu aí? Eu não mudei nada, foi só uma jogada de ilusão, uma jogada de tamanho. Aí que eu acredito que o Pedro Lucas foi aí que disse, né? É muito difícil isso, é muito difícil. É porque mexe com a cabeça, mexe com a mente. Como é que eu crio algo se eu não sei como eu devo criar esse algo? À medida da necessidade. Vamos ver como é que ficou nosso joguinho? Tá aí, ó. Agora a tela aparece todinha. E eu vou andar com o meu personagem. A tela não vai centrar no personagem porque a tela é do tamanho do cenário. O Pedro Lucas botou ali, ó. Verdade, mexe com a cabeça. O cérebro, ele também é um músculo, viu? A gente vai ter que exercitar o cérebro aí para conseguir fazer as coisas. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil fazer as coisas, ficando mais louco também. Mas é isso. Mas e aí, qual é a ideia de colocar dois cenários? Eu tenho dois cenários grandes ali. A ideia é passar de um cenário para o outro. Mas eu finalizei a fase e não aconteceu nada. Pronto. Aí que chega a coisa toda. Legal. O carro tá fazendo drift. Professor, Oi. dá pra fazer igual aquele jogo da cobrinha, quando a cobrinha sai do cenário, ela aparece do outro lado? Dá para fazer. Só que ele é bem mais complexo do que a gente vai fazer agora. Nós estamos vendo só coisa básica. Vocês estão achando complexo, né? Mas até agora só foi coisa básica. Básica, básica, básica do básico. Tá Basicão. fácil demais. Vocês querem coisas mais complexas ou não? O Pedro Lucas está dizendo, isso é o básico, né? É o básico. A Vanessa Silva, vamos com calma, professor, né? O Levi Barros, mais comedido, melhor não, melhor não. Mas é isso, galera. Quem diz o ritmo da turma são vocês, tá? Se a turma quiser avançar e avançar e avançar, a gente vai. Se a turma quiser dar uma freada aí com calma, a gente também faz, tá? Ninguém aqui vai ser obrigado a criar um jogo no final do módulo, nem nada. Pelo menos não na minha disciplina, no meu módulo. Até porque eu também sou aluno, também sei como é que funcionam os negócios aí. A gente tem outras coisas para fazer da vida e tudo mais. Mas vamos lá. O que é que eu quero de fato? Eu quero que, quando o meu carro chegue no final do percurso do Stage 1, ele vá para o início do percurso do Stage 2. Então, eu tenho que ser muito discricionário, eu tenho que ser específico. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a mexer de fato na programação, vou começar a mexer nos códigos ali. Lembra que a gente começou a mexer ali, né? Botou algumas propriedades no carro e tudo mais, no cenário, mexeu aqui nas comandas, e já tem um joguinho pré-pronto, né? Pré-cozido. Agora eu vou mexer nos códigos do evento, porque eu preciso de mais aproximação da minha receitinha de bolo. Da mesma maneira que eu botei aqui, ó, lixar a parede, aí eu vou mexer no código novamente. Eu vou lixar a parede, mas sem fazer buracos na parede. É isso, essa é a ideia. Lixar a parede, mas sem fazer buracos na parede. Eu tive que mexer no código ali da receita de bolo. Então eu vou adicionar um evento. Antes de adicionar esse evento, eu venho aqui, ó, no Sprite, no Stage, na verdade, e eu vou adicionar um novo Sprite. Esse Sprite, vou botar aqui, ó, Sprite, underline, passar de fase. Vocês estão conseguindo ver aqui, galerinha? Tem passar de fase, ó, Sprite, underline, passar de fase. Dá para ler? Sim. Esse Sprite aqui, ele vai ser um Sprite fantasma. Por quê? Porque eu só preciso da minha referência. Eu não vou colocar nada dentro dele. Ele vai ser um Sprite fantasma porque eu preciso da minha referência. Essa referência aqui, ó.
Qual é a referência? A referência é o ponto final do stage, da fase, que é aqui, ó. Não tem nada nele. E ele está na camada jogável. Não tem nada nele, ele está na camada jogável. Mas ele está aqui, ó. Sprite passar de fase. Quando eu vou na folha de eventos, eu vou adicionar um novo evento, então eu vou dizer o seguinte: quando o sprite do meu carro, eu vou começar a fazer a receita de bolo, aquela mesma receita lá, tintim por tintim, né? Comprar a tinta, quando comprar a tinta, comprar um pincel, quando comprar o pincel, preparar o lugar para pintar, quando preparar o lugar para pintar, molhar o pincel na tinta, lixar a parede, tarará, tarará. Passo a passo. Então, eu vou dizer para o programa, vou ser bem minucioso, dizendo para ele que quando o sprite do carro está ao colidir com outro objeto, e eu vou escolher esse objeto, ou seja, o sprite do carro vai colidir com o passar de fase. O que é que vai acontecer? Deixei aqui, ó. Essa é a condição. Eu já expliquei para vocês o que significa condição, o que é uma condição e o que é uma ação. Sim, não, galera, pode dizer aí. Isso é questão de prova, viu, gente? Condição e ação é questão de prova. Gabriel Vitor Lobo disse que não, Carla Vanessa disse que não e o Pedro Lucas disse que não também. Então, bora lá, vou confiar na opinião de vocês. Quem aqui a mãe só deixa ir para a praia depois da quarentena, depois que a quarentena acabar? A minha mãe nem deixa eu ir para a praia, só posso ir com eles. Só pode ir com eles, ó. A Carla Vanessa botou aqui no chat, ó. A mãe da Carla Vanessa só deixa ela ir para a praia depois da quarentena. Isso é uma condição. A Carla Vanessa só vai para a praia depois da quarentena. E qual é a ação que a Carla Vanessa vai fazer? A ação dela é ir para a praia. Então, a Carla Vanessa só vai para a praia se for satisfeita a condição. Se passar a quarentena, se acabar a quarentena. Conseguiram entender? Ficou fácil entender o que é uma condição e o que é uma ação? Sim. O Gabriel dizendo, o maluco vai pra praia 1h da tarde. Eu também iria, mano. Praia 1h da tarde. Se eu tivesse livre, eu iria pra praia. Bora aplicar essa condição aqui nessa receitazinha de tinta aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Você quer pintar ela de... Pintar a parede de preto. A parede de azul, botar azul. Pintar a parede de preto. A condição é... A ação, na verdade, é essa. Pintar a parede de preto. Eu quero pintar a parede de preto. E a condição é... Eu pinto a parede de preto se... De preto não, de azul, gente. Vocês estão deixando eu falar preto e o negócio é azul. Olha aí, ó. Você é daltônico. Eu vou ter duas condições. A primeira é, se eu estiver sozinho em casa, eu pinto a parede de azul. Se a minha mulher estiver em casa, eu devo pintar a parede de rosa. E o Pedro Lucas está dizendo aqui, ó. Porque se estiver sozinho, porque ela vai reclamar, cara. Ela vai reclamar, ela vai querer que eu pinte a parede de rosa, mas eu quero azul. Deu para entender, Pedro Lucas? A galera rindo aí, é pau mandado, é assim mesmo, gente, é assim mesmo. Se estiver sozinho é branco. Aí o Rian botou assim no chat, ó. Quero ver quando ela chegar e ver a parede azul, né? Quando ela chegar e ver a parede azul, vai ter porrada, vai ter briga, vai ter sangue, né? Mas aí já foi pintado. Tarde demais, não tem como reclamar.
Azul caneta. Conseguiram entender essa ideia da condição, galerinha? O que é uma condição e o que é uma ação? Se eu estiver sozinho em casa, eu posso pintar a parede de azul. Se a minha mulher estiver em casa, tem que pintar a parede de rosa. Então é isso. A condição é, quando o sprite do carro colidir com o sprite do passar de fase, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma ação do sistema. E a ação do sistema é ir para o layout. Aqui, ó, ir para o layout. E ele vai me dar todos os layouts possíveis. Eu estava trabalhando no Stage 1 e coloquei lá o sprite fantasma no final do Stage 1. Então, eu tenho que ir para o Stage 2, para o estágio 2, para a fase 2. Fazendo isso, cliquei em pronto, tá ali. Bora ver se deu certo. É tipo if e else? Isso, tipo if e else. Só que bem mais fácil, porque a galera não sabe o que é if e else. É porque isso eu acho que é Portugal. É o mais pebinho. Bora lá, bora dar um player. E ele tá aqui, meu jogo. E eu vou acelerar, vou ali obedecer a sinalização, né? Não vou por cima dos matos, porque não sou barbeiro, é um carro, não é um trator. Ele vai andando, vai andando, vai andando. E quando chegar no finalzinho, que ele colidir lá com o sprite fantasma, ó, ele vai para o cenário seguinte. Pegaram aí, ó? Ele vai para o cenário seguinte. Aí no cenário seguinte ele acaba porque acabou ali a folhazinha. Dá para voltar, professor? Dá para voltar se eu fizer o mesmo esquema do sprite fantasma, dizendo lá, especificando na minha folha de eventos, que quando o meu sprite do carro colidir com o sprite passar de fase, o sprite fantasma, que ele não existe, ele vai para o stage 1. Não é voltar. Voltar não existe, o voltar no jogo. É tudo uma enganação. Existe sempre o ir. É sempre o para frente. Ele sempre vai. Então, eu posso ir do stage 1 para o stage 2. Eu posso ir do stage 1 para o stage 2. Estando no stage 2, na fase 2, eu posso ir para o stage 1. Eu estou voltando, né? Parece que estou voltando sim. A ideia é essa, parece que eu estou voltando, mas não existe volta. E aí, professor, o Paulo tá falando com o senhor aí no chat, ó. Opa, só um minuto, deixa eu ver aqui. É o Paulo. Cadê? Dá para vender a nossa construção de jogos? O meu jogo criado, professor? Pronto, Paulo. A nossa aula vai encerrar com a pergunta do Paulo, beleza? Deixa eu salvar mais uma vez aqui. Eu vou salvar meu jogo, projeto, salvar como, salvar uma cópia. Baixar aqui. Ambulância, underline, versão. Qual é a versão que eu devo salvar, galerinha? A última vez que eu salvei ela era a versão 1.1. Tá bem aqui no cantinho, ó. 1.1. Como é que eu devo salvar dessa vez? Me deem uma dica. Vai ser ambulância, underline, V1.3. V1.3? Porque o senhor botou 2 cenários, um negócio fantasma. Botei 2 cenários, negócio fantasma, sim. Verdade, pode ser 1.3. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não existe uma diferença muito grande ali entre aquele cenário que foi feito e esse cenário agora? Sim. Não existe, não? Existe uma diferença muito grande ou não existe entre aquela primeira versão e essa versão agora? Pedro Lucas disse que não. A versão era de lado, essa daqui é de cima, o cenário. Aquela só tinha uns bloquinhos coloridos e agora tem um cenário de verdade. É uma diferença grande ou não é? É. Pronto. É Agora uma tem mais diferença detalhes. grande? Fez muita diferença? É uma diferença estrutural? Então, eu não coloco mais 4 ou 5 ou 6 aqui depois do ponto. Eu coloco um número na frente. Então, a minha ambulância vai ser a versão 2.0. Modifiquei ali, ó, ela evoluiu.
Agora o jogo está na versão 2.0. Por quê? Porque a mudança ela foi significativa. A mudança entre a primeira versão e a segunda foi muito significativa. Então eu meio que reescrevi o jogo. E eu posso salvar desse jeito. Aí quem quiser jogar com a ambulância naquela versão lá, que tem só o cenário, só para fazer a baliza, joga a versão 1.1. Quem quer jogar com a ambulância ali para entrar nos matos, para passar pelas montanhas, joga a versão 2.0. Conseguiram entender essa diferença de versão? Sim. Pronto. O Pedro Lucas diz que sim, o Paulo diz que sim também. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Paulo de novo diz que sim. Massa. Vamos responder a pergunta do Paulo. Dá para vender a nossa construção de jogo e o meu jogo criado, professor? Dá sim. Dá sim, viu, Paulo? Tanto dá para vender o seu jogo na Play Store, na Steam, na GAG, na G9, né? No Mercado Livre, em qualquer lugar assim, né? Como também dá para vender a Engine, a tecnologia que você desenvolve para aplicar o jogo. A Engine a gente vai falar na próxima aula, para não confundir muito a cabeça de vocês. Mas, Paulo, me lembre de falar sobre o que é a Engine. Não deixe eu terminar o curso sem falar sobre o que é a Engine. Porque tem muita coisa. A gente pode passar 2 anos aqui falando sobre jogos, tá? Que não vai acabar o assunto sobre jogos. O Pedro Lucas está perguntando o quê? Aí eu te pergunto, Lucas, o que, Pedro Lucas? O quê? O Vitor Luan conhece. Pelo amor de Deus, acaba. Então, galera, é isso. Valeu, falou. Podem sair aí da sala. Até o nosso próximo encontro. Não esqueçam a atividade. Compartilhe o vídeo, dá joinha, compartilhe com os familiares. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Falou!